Você sabia que existem cortes de cabelo que podem te rejuvenescer até 10 anos, sem uma gota de tinta, sem maquiagem e sem cirurgia? Se você tem cabelo cacheado, este vídeo vai mudar a forma como você se vê todas as manhãs. Vou te mostrar os 6 cortes mais favorecedores para mulheres reais como você, com vivência, com estilo e com cachos cheios de história. Não são aqueles estilos que envelhecem. São cortes pensados para valorizar sua beleza natural e devolver aquele ar jovem que todas merecemos. E fica comigo até o final, porque o último corte é tão poderoso que muitas cabeleireiras o chamam de o segredo mais bem guardado contra o tempo. Corte número 6. Corte reto com pontas texturizadas. Rainha, vamos começar com um corte que pode até parecer discreto, mas tem o poder de rejuvenescer o seu rosto na hora. O corte reto com pontas texturizadas. É perfeito para cabelos cacheados, porque mantém uma base clássica com um detalhe essencial. As pontas são levemente repicadas. Isso traz mais movimento, volume controlado e uma leveza imediata. Porque não se trata de sentar na cadeira do salão e dizer o de sempre, e sim de escolher com intenção. E sim, um bom corte pode levantar muito mais do que o astral. Lembra quando você achava que só cabelo liso era bonito? Essa ideia já não tem mais espaço aqui. Durante anos, encontrar um corte pensado para cachos era um verdadeiro desafio, como se nossas ondas e espirais não merecessem destaque. Muitos estilos ignoravam o volume natural, tentando esconder ao invés de celebrar. Mas esse corte é diferente. Ele abraça sua textura e encontra aquele equilíbrio entre estrutura e leveza que é tão difícil de achar, especialmente em um mundo que ainda acredita que elegância é sinônimo de cabelo chapado. Esse estilo oferece uma base sólida que emoldura o rosto e traz presença. Ao mesmo tempo, as pontas texturizadas suavizam a expressão e dão mais vida aos fios. Lembre-se que ao secar o cabelo, os cachos nunca têm o mesmo comprimento ou padrão. Essa variação ajuda a suavizar o peso visual e permite que o cabelo se mova livremente, sem ficar pesado. É uma solução pensada para você, para o seu tipo de cabelo, para o seu momento. Ao manter a base reta, o corte define visualmente o rosto. E ao texturizar as pontas, os cachos ganham leveza e movimento. Isso ajuda a evitar aquele efeito de bloco pesado, que às vezes pode envelhecer. A textura permite que os cachos respirem, saltem com liberdade e tragam mais vida para o seu rosto. Se você tem o rosto redondo ou quadrado, esse formato ajuda a equilibrar os ângulos, afinando visualmente. E o melhor, exige pouca manutenção. Nada de retoques constantes, já que as pontas texturizadas disfarçam o crescimento natural. Para manter o corte sempre impecável e com cachos definidos, o ideal é aplicar um bom ativador de cachos depois da lavagem, espalhando com as mãos ou com um pente de dentes largos. Isso vai dar forma, hidratação e definição sem pesar. E se você quer que o penteado dure mais de um dia, aqui vai uma dica infalível. Durma com uma touca ou fronha de cetim. O cetim evita o frizz, conserva a hidratação e protege a forma dos cachos durante o sono. Assim, toda manhã você acorda com o cabelo pronto. É só aplicar um pouco de óleo e começar o dia, sem esforço. Esse corte é o ponto ideal entre elegância, maturidade e confiança, sem rigidez. Rainha, se você está procurando uma opção que te rejuvenesça sem transformar tudo, esse corte pode ser o começo perfeito para se sentir mais leve, moderna e, acima de tudo, linda do seu jeito. Esse corte não tenta esconder o tempo. Ele celebra com classe. Porque, sejamos sinceras, você não precisa parecer com 20, quando pode parecer com 50 e deixar todo mundo sem palavras. E com esse estilo, você não só parece bem, você parece você mesma, poderosa, autêntica e livre. E se você achava que um corte reto não podia surpreender, espera para ver o que vem por aí. Mas antes, se inscreve no canal para não perder dicas que vão elevar a sua elegância.
Corte número 5. Corte estilo Lobby, Long Bob. O corte estilo Lobby, também conhecido como Long Bob, é um dos mais versáteis e rejuvenescedores para cabelos cacheados. Seu comprimento toca os ombros, traz uma sensação de elegância natural, sem deixar o cabelo pesado ou rígido. É aquele ponto exato onde o clássico encontra o moderno, perfeito para uma rainha como você, que busca praticidade sem abrir mão do estilo. Porque vamos combinar, tem uma grande diferença entre ser prática e ser sem graça. E você não está aqui para ser confundida com corte de catálogo. Talvez você passe anos olhando no espelho, sem saber o que fazer com os seus cachos. Até agora. Esse corte alonga o pescoço, suaviza a mandíbula e deixa os cachos emoldurarem o rosto com leveza. Quando feito com camadas suaves e um leve desnível na parte frontal, o resultado é harmônico, moderno e extremamente feminino. E o melhor, você não precisa de calor nem de produtos complicados para ele ficar bonito. Os cachos mantêm sua forma e se movem com naturalidade. Eu sei que o frizz às vezes assusta, especialmente com cortes mais soltos. Mas aqui vai um truque. Se você usar uma mousse leve ou um creme para cachos depois da lavagem, vai conseguir definição sem rigidez. E se quiser, pode usar o difusor para acelerar o processo. Você não precisa se arrumar todos os dias nem passar horas no espelho. Esse corte trabalha com você, não contra você. O Lobby é especialmente favorecedor para mulheres maduras, porque oferece estrutura sem rigidez. Ele traz uma sensação de ordem e frescor sem parecer forçado. Se você está deixando crescer um corte mais curto ou quer renovar o visual sem arriscar demais, essa é uma escolha segura e charmosa. E se você já está assumindo seus fios brancos, esse corte os destaca como se fossem reflexos de luz, naturais, autênticos e cheios de personalidade. Uma das suas maiores qualidades é que ele não exige esforço para ficar bonito. Tem aquele ar de acordei linda sem nem tentar. E isso, rainha, também faz parte do seu charme. É perfeito se você está explorando novas fases de si mesma, com liberdade e sem pressões. Porque sejamos honestas. A essa altura, você não precisa se esforçar para impressionar ninguém. O que você tem não é teste, é presença. E esse corte não segue modinhas passageiras. Ele as supera, porque você não está mais copiando estilos, você os inspira. O Lobby fala de uma mulher que se conhece, que sabe o que quer e que não precisa levantar a voz para ser notada. Porque sim, rainha, você não compete. Você impõe presença. E isso é estilo de verdade. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual, Elegância como Nunca Antes. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Corte número 4. Corte Pixie. Corajosa e fabulosa. É assim que você é, rainha. E se existe um corte que representa tudo isso, é o corte Pixie. Ele é ousado, elegante e completamente rejuvenescedor. Embora muitas mulheres pensem que ele é curto demais, a verdade é que o Pixie é uma das formas mais marcantes de mostrar segurança e beleza natural depois dos 60. No cabelo cacheado, esse corte ganha uma dimensão única. O volume no topo da cabeça traz uma aparência de frescor e vitalidade. As camadas curtas permitem que os cachos se definam lindamente, criando uma estrutura moderna que não exige esforço para ficar bonita. Não precisa alisar nem esconder sua textura. Pelo contrário, o Pixie valoriza cada cacho. Uma das suas maiores vantagens é que realça os traços do rosto. O pescoço parece mais longo, os olhos brilham mais e as maçãs do rosto ficam mais marcadas. Se você usa óculos, esse corte os destaca com elegância. Se não usa, ele ainda assim transmite uma limpeza visual. Um efeito lifting natural, sem nenhum procedimento. Só tesoura e atitude. Outro ponto importante. Ele pode ser bem curtinho, quase raspado, com franja ou costeletas mais longas. O Pixie também é ótimo para quem tem áreas do cabelo mais enfraquecidas. Ao tirar o peso, o fio fortalece desde a raiz. E com os cuidados certos, a textura melhora.
Além disso, ao mostrar mais o rosto e o pescoço, você se sente mais alta, mais leve, mais estilosa. E o melhor, exige pouquíssima manutenção. Um corte a cada 6 semanas já mantém tudo no lugar. Com um gel leve ou um creme de pentear, você dá o toque final. Pode deixá-lo mais bagunçadinho ou definir os cachos com os dedos. Não precisa pentear todos os dias. É só deixar seu cabelo fazer o trabalho. E quando ele faz, rainha, ele brilha. O Pixie também abraça o tempo com força. Ele não esconde, não disfarça, porque é isso que você merece. Mostrar sua história com orgulho. Esse corte é para mulheres que não querem parecer jovens, mas querem ficar lindas com a idade que têm. E você, rainha, está no momento ideal para usá-lo com muito estilo. Porque, no fim das contas, não se trata de apagar os anos, e sim de fazer com que cada ano brilhe com personalidade, graça e sem pedir licença. O Pixie mostra sua força, mas ainda temos cortes que equilibram essa energia com feminilidade e sofisticação. Corte número 3. Corte estilo Shaggy. Rainha poderosa. Se o que você está buscando é movimento, juventude e muita atitude, o corte estilo Shaggy pode ser o seu próximo grande acerto. Esse corte não tem medo de se mostrar como é. Cheio de camadas, textura e uma vibe descontraída que transmite liberdade. É como dizer ao mundo: tenho experiência, tenho estilo e estou mais viva do que nunca. Esse corte é especialmente vantajoso para mulheres maduras porque quebra a rigidez dos estilos clássicos sem exagerar. Com suas camadas estratégicas e irregulares, ele levanta o rosto visualmente, trazendo um efeito natural de frescor e dinamismo. Isso é essencial nessa fase da vida, quando muitas mulheres querem se renovar sem recorrer a mudanças drásticas. Além disso, o shag dá textura e volume, ideal para disfarçar áreas em que o cabelo está mais fino ou fragilizado. Há quanto tempo você vem adiando aquela mudança que sabe que merece? Por medo? É por isso que o shag é um acerto certeiro. Ele se caracteriza por ter camadas irregulares espalhadas por todo o cabelo. No caso do cabelo cacheado, esse efeito realça o volume nos pontos certos e evita que os fios fiquem pesados nas pontas. É perfeito para cachos naturais, porque permite que cada cacho se forme livremente, sem limitações. Se os seus cachos são mais soltos ou mais fechados, esse corte os transforma em protagonistas, mas de um jeito controlado e harmonioso. Uma das razões pelas quais esse corte rejuvenesce tanto é porque ele passa um ar de frescor despreocupado. O movimento constante dos fios suaviza os traços, levanta o rosto visualmente e quebra a rigidez que, às vezes, vem com cortes muito estruturados. Além disso, dá a impressão de que você tem mais cabelo do que realmente tem, o que ajuda muito se você notou uma leve queda ou afinamento com o tempo. E não precisa se preocupar se você não é de ficar se penteando todo dia. Esse corte funciona super bem com apenas um pouco de creme para cachos ou mousse leve. A ideia não é ter um acabamento perfeito, e sim mostrar sua textura natural com estilo e confiança. Você não precisa esconder seus cachos, nem mudar quem você é. Pelo contrário, esse corte grita autenticidade. Esse corte não só renova o seu visual, ele renova a sua energia. É uma declaração silenciosa, porém poderosa, de que você está pronta para se expressar sem filtros. Rainha, sua história, sua força e seu estilo estão em cada cacho livre, em cada camada com um movimento. Porque você viveu, você cresceu e continua evoluindo. E esse corte grita o que você já sabe em silêncio. Não existe idade para brilhar, só motivos para brilhar ainda mais. O equilíbrio perfeito existe, mas a próxima opção pode quebrar todas as regras, com muito estilo. Corte número 2. Cabelo curto na altura do queixo. Rainha, o cabelo curto na altura do queixo é aquele corte que nunca falha. Não é tão curto quanto um pixie, nem tão longo quanto um lob. É o meio termo perfeito, com presença, elegância e muita personalidade. Se você está há tempos querendo mudar sem radicalizar,
essa pode ser sua melhor escolha. Geralmente, esse corte termina logo abaixo das orelhas ou na altura do queixo. Ele emoldura o rosto, ilumina e traz uma leveza visual muito jovem. Para cabelos cacheados, é simplesmente espetacular. Os cachos se acomodam naturalmente, sem perder estrutura. O volume fica bem distribuído, trazendo uma aparência natural e super feminina. Uma das maiores vantagens é que ele se adapta a qualquer tipo de rosto. Pode ser ajustado com camadas leves, um leve repicado frontal ou um corte mais reto. O segredo está em deixar o cabelo falar por você, sem exageros. E em mulheres como você, cheias de sabedoria e estilo, esse corte realça o que você já tem de melhor. O cabelo curto no queixo também é ótimo para quem quer destacar os cachos ou ondas com charme. Quando o cabelo está mais curto, os reflexos naturais se destacam, trazendo profundidade e brilho ao seu visual. Pode usar com a risca lateral, franja longa ou simplesmente deixar cair como seus cachos preferirem. Cada forma tem sua beleza. Em termos de manutenção, é super tranquilo. Um corte a cada 2 meses já mantém a forma. Pode usar ao natural ou com um toque de definição se quiser realçar mais os cachos. Com pouco produto, você consegue um look moderno, fresco e elegante. É aquele tipo de corte que fica bonito até nos dias de pressa. Se você está pronta para se sentir mais leve, mais confortável e com um visual que diz "Estou no meu melhor momento", então esse corte é para você. Não existe idade para ficar linda. O que existe são momentos. E esse, rainha, pode ser o seu. E quando você acha que já encontrou sua melhor versão, vem um corte que te lembra que sempre dá para voar mais alto. Corte número 1. Corte borboleta em camadas. E aqui chegamos ao corte mais especial de todos, o corte borboleta em camadas. Esse estilo, além de ter um nome poético, representa liberdade, transformação e beleza em pleno voo. É o corte mais rejuvenescedor de todos, não só pelo visual, mas por como ele te faz sentir ao usá-lo. No cabelo cacheado, é simplesmente deslumbrante. Porque, sejamos sinceras, não existe escova progressiva que faça o que umas boas camadas fazem com um simples movimento de cabeça. O corte borboleta em camadas trabalha a parte superior do cabelo com camadas longas, que dão volume e forma, enquanto as camadas inferiores são mantidas mais compridas. Isso cria um efeito de movimento constante, de fluidez, como asas de borboleta em pleno voo. O resultado é um cabelo que parece cheio, com corpo, mas sem ficar pesado. Para mulheres com cachos, esse corte oferece o melhor dos 2 mundos. Você aproveita a leveza na parte de cima, sem abrir mão do comprimento. Se seu cabelo for fino, as camadas vão dar mais estrutura. Se for mais denso, o corte vai equilibrar, tirando o peso sem perder força. O mais importante é que ele emoldura o rosto com suavidade, levantando os traços. Durante anos você quis ter cabelo comprido, mas sentia que precisava alisar para ele ficar bom. Diziam que cacho não era elegante, que você devia domar, esconder, disciplinar. Como se a beleza só viesse em linha reta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada mais elegante do que cachos livres, definidos e com história. Cachos que não pedem licença, que não se desculpam, que simplesmente chegam e se fazem notar, como toda rainha deve fazer. Algo importante sobre esse estilo: você pode escolher camadas longas sem franja, ou combinar com camadas mais curtas com franja. Esse corte é ideal se você está pronta para se mostrar como é, autêntica, livre, segura. Cada camada tem um propósito. Cada cacho encontra seu lugar. Ao caminhar, ao se mover, ao conversar ou se olhar no espelho, você vai sentir seu cabelo acompanhando sua energia. Porque é isso que esse corte faz. Reconecta você com sua vitalidade, sua essência e sua beleza que não precisa de aprovação, só de liberdade. Ele também fica incrível com luzes suaves que brinquem com os fios brancos e as camadas, criando reflexos naturais que capturam a luz.
Pode usar com a risca no meio, de lado, meio preso ou solto. Sempre vai ter aquele caimento elegante e jovem que tantas mulheres procuram, sem saber como alcançar. E se dessa vez você escolher um corte que fale de você e não do que esperam de você, o corte borboleta em camadas não é só uma tendência. É uma ferramenta de autoestima. É o tipo de corte que diz: estou aqui com tudo que vivi, pronta para continuar brilhando. Não existe idade para recomeçar. O que existe são decisões. E essa rainha pode ser a que vai transformar o seu olhar e seu sentir. Se você chegou até aqui, comenta: amo meus cachos, para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância, como nunca antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição. E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo, porque você merece se sentir como uma rainha.